E hoje, aqui juntos, nós temos muita coisa boa para conversar. Mas olha, para você que quiser conhecer melhor o trabalho da SEAMA, entre no site da SEAMA, seama.org.br, e lá você vai ver que você pode cadastrar o seu animalzinho para realizar cirurgia espiritual à distância, pode pedir o tratamento espiritual para você mesmo, pode ver o trabalho maravilhoso que é feito pela SEAMA, no Santuário da SEAMA, onde nós recebemos quase 200 almas sob nossos cuidados em fase de animalidade, nos processos de evolução. Você pode conhecer a Revista Espírita SEAMA, que estuda tantos assuntos, tem várias colunas, olha o Livro dos Espíritos, a Gênesis, a evolução do espírito, curiosidades sobre os animais, sugestões de alimentação para a nova era, muitos outros assuntos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vale a pena baixar lá o PDF, aprofundar-se no assunto, enfim, você através do site da SEAMA pode compreender melhor o trabalho que realizamos, ver que nós temos uma cozinha industrial que faz pratos congelados veganos que distribui para várias partes, uma forma de nós podermos estender um campo prático para a transformação tão necessária para o planeta de regeneração. Olá, amigos! Estamos mais uma vez aqui reunidos para a gravação do podcast da SEAMA, Associação Espírita de Amigos dos Animais. É sempre uma alegria nós nos reunirmos, então, para falar sobre a alma dos animais, estudar a doutrina espírita e dividir aquilo que a SEAMA tem de conhecimento, porque nós fomos e somos alunos da SEAMA, porque constantemente esse conhecimento vai se renovando. À medida que os trabalhos da SEAMA vão se aprofundando, novas informações vão sendo trazidas pela equipe espiritual da SEAMA acerca da alma dos animais. Mas é muito importante para nós podermos dividir aquilo que já nos foi passado e também revermos, reestudarmos, porque isso vai nos abrindo sempre um novo entendimento. À medida que todos nós que estamos aqui fazendo podcast, e vocês que estão aí em casa, vamos amadurecendo aos poucos, paulatinamente, espiritualmente, e nós voltamos em conhecimentos que nós parecíamos ter adquirido, nosso entendimento acerca daquilo vai se modificando, vai se aprofundando. É como o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira vez que nós lemos, o nosso conhecimento, o nosso entendimento é um. À medida que nós vamos reforçando esse estudo, nós vamos aprofundando este conhecimento. Então, a nossa gratidão a vocês, que são nossos ouvintes, e que dividem conosco o tempo a fim de estudarmos a doutrina espírita, é imensa, porque vocês nos proporcionam este aprofundamento do estudo, vocês nos proporcionam sempre uma visão diferenciada, mais bela, acerca da doutrina espírita e acerca dos nossos irmãos animais. É uma alegria, portanto, repito, nós nos reunimos a fim de fazermos este estudo. E hoje nós estamos aqui com 2 voluntários queridos, aliás, 3, 2 que já estão conosco nessa série de perguntas. Hoje é realmente nosso último podcast de perguntas e respostas. E nós temos a Nádia, que também está conosco hoje. Nós vamos estudar um assunto tão interessante, uma pergunta que, olha, esta é uma pergunta que eu vou usar aqui uma palavra até engraçada. Cabe tão bem que eu vou usá-la, que encasqueta os espíritas, que é a questão 723 do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos, então, desdobrar essa questão, nos aprofundar nela, a fim de compreender o que é que o Espírito da Verdade quis nos falar. Mas antes eu vou cumprimentar os nossos companheiros de estudo. Olá, Tiago. Olá, Natália. Olá, Nádia. Olá, Sandra. Tudo bem? Oi, Natália. Oi, Nádia. Oi, Sandra. Oi, Tiago. Oi, Nádia. Tudo bem com você? Olá, pessoal. Tudo bom? Tudo ótimo. Eu não vou nem falar por que está tudo ótimo, porque os nossos ouvintes já sabem por que está tudo ótimo. Eu estou especialmente feliz hoje porque fazia muito tempo que eu queria trazer a questão 723 do Livro dos Espíritos, porque ela é uma questão que traz muitas dificuldades de interpretação e de entendimento. Então, para nós, é muito importante trazer essa questão, a fim de que possamos entender realmente as instruções do Espírito da Verdade acerca da maneira como nós devemos nos alimentar. E esta é uma questão que muita gente pergunta para a SEAMA. Vem através dos nossos meios de comunicação, vem através das palestras que nós ministramos, alunos dos nossos cursos, tutores que frequentam a casa e que nos questionam a respeito disso, espíritas que nos visitam e repetem essa pergunta constantemente. Então, antes de passar a palavra para os nossos companheiros voluntários da SEAMA, eu vou ler a questão 723 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta para o Espírito da Verdade: a alimentação animal
com relação ao homem. É contrária à lei natural? Resposta do Espírito da Verdade. Em virtude de vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece. Em obediência à lei de conservação, o homem tem o dever de preservar sua saúde e suas energias para cumprir a lei do trabalho. Deve alimentar-se, pois, de acordo com as exigências de sua organização fisiológica. Agora eu passo a palavra para a Natália, que vai iniciar as perguntas. Bom, Sandra, a gente vai começar realmente com essa parte. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. Isso quer dizer que temos e podemos comer carne? Olha, Natália, esta colocação que você está fazendo é muito importante porque é o que nós mais ouvimos. Muitas vezes, quando nós falamos acerca da alimentação de produtos de origem animal, dentro do próprio espiritismo, e eu gostaria de ressaltar que eu entendo a resposta do espírita, sempre se coloca para nós essa fala. Nós devemos ficar com Kardec. Kardec diz que a carne nutre a carne. Então, a gente deve comer carne por causa dessa colocação. Então, eu vou iniciar respondendo isso, mas nós vamos retomar isso no final do podcast para a gente conseguir fazer uma conclusão mais acertada. Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que nós estamos encarnados. Como espíritos em evolução, reencarnamos e desencarnamos. Quando reencarnamos, ocupamos um corpo físico, este corpo físico material. E aí é muito importante nós entendermos esta nomenclatura. Nós reencarnamos e nós desencarnamos. Ou seja, nós adentramos um corpo de carne e nós desadentramos, nós saímos, deixamos o corpo de carne. O nosso corpo físico é matéria. Então, nós adentramos um corpo denso, um corpo material. Então, quando nós lemos aqui, a carne alimenta a carne, o Espírito da Verdade, nós vamos entender no final do podcast, é por isso que eu vou colocar no final de novo, está nos dizendo que a matéria alimenta a matéria. Se nós não nos alimentarmos de matéria, ou seja, se nós não alimentarmos nosso corpo físico de matéria, o corpo perece. Em resumo, é isso que ele está nos dizendo. Então, ele se refere à carne como matéria. Então, assim, por exemplo, os vegetais, frutas, legumes, tudo isto é matéria. E estudando a doutrina espírita fica muito fácil nós entendermos. Tudo isso é parte do mundo físico. Então, quando nós nos alimentamos de vegetais, de ervas, de sementes, de frutas, nós estamos nos alimentando de matéria. Estamos dando para a matéria que recebe nosso espírito, matéria. É uma questão de interpretação, né? É uma questão de interpretação, mas que exige saiamos do simples, comecemos a compreender a filosofia espírita. Exatamente. Porque o livro dos Espíritos é uma base filosófica. Dentro dele está todo o raciocínio de respostas. Então é muito importante nós adentrarmos o campo do pensamento, estudarmos realmente a que se refere, nos aprofundarmos a questão. Então, por isso que eu digo, as questões do livro dos Espíritos, dentro dela, tem uma série de desdobramentos. Como essa vai ter também. Mas, Sandra, por que a doutrina espírita permitiu essa ambiguidade nas obras da codificação? Então, o interessante é que não há ambiguidade. Quando a gente entende a ambiguidade, a gente não entendeu a resposta. Agora, vamos entender por que o Espírito da Verdade respondeu desta forma. Por que ele não foi mais claro? Nós estamos aqui estudando hoje, batendo um papo, em fevereiro de 2021. Precisamos nos lembrar que essas colocações aqui foram feitas em 1860. Como era? Qual era o desenvolvimento da ciência em 1860? Para que a gente consiga entender por que não foi tão simples assim para o Espírito da Verdade responder isso naquela época. Então, qual foi o desenvolvimento da ciência? Olha, para se ter uma ideia, isso que eu vou falar agora, gente, vocês podem pesquisar no Google, vocês vão achar tudo isso que eu vou dizer agora. Nós estávamos em 1860, meados do século XIX. Até o final do século XIX, as enfermidades eram tratadas pela medicina com laxantes, sanguessugas e sangrias. Nós não tínhamos o desenvolvimento da ciência como nós temos no século XX. Para se ter uma ideia, o estetoscópio só foi descoberto no final do século XIX, na época em que Kardec estava encarnado. A medicina usava laxantes, sanguessugas e sangrias, e homeopatia.
Homeopatia, grande ciência que se usa até hoje, um grande braço de luz no mundo. Mas para a ciência alopática da época, eram laxantes, sanguessugas e sangrias, olha só, não importa que estivesse. Ou homeopatia, que na verdade era a grande ciência de desenvolvimento da época. A anestesia, gente, foi descoberta em 1842, 20 e poucos anos antes dessa pergunta. Não existia tabela periódica quando foi efetuada essa pergunta por Kardec, ou seja, o entendimento de ferro, potássio, sódio, não existia esta compreensão na época de Kardec. Essa tabela só foi montada em 1869, 9 anos depois da publicação deste livro. O microscópio e, consequentemente, os micróbios foram descobertos por Pasteur em 1881. Então, estou dando alguns exemplos para a gente entender como era a ciência da época. Por exemplo, os antibióticos, que hoje nós vemos estamos já chegando na era pós-antibiótico, na resistência a antibióticos, foram descobertos em 1928. E a disponibilidade de alimentos que nós temos hoje, como a gente faz para se alimentar? Olha, vamos aqui bater um papo. Resolvemos todos nós que vamos nos tornar veganos. Vocês, ouvintes que estão aí conosco, dividindo esse conhecimento, começam a pensar, puxa, eu preciso mudar a relação que eu tenho com os animais. Eu não sabia que os animais têm consciência, eu não imaginava que eles têm sentimentos, eu não imaginava que as vacas choram, que os elefantes choram, eu não imaginava que existia essa gama de emoções, de entendimento acerca do mundo dos animais. Eu realmente não parei para pensar que ali está o meu irmão, o meu parente mais próximo, filho do mesmo pai que eu, que caminha na direção da humanidade, fazendo um trajeto que eu já fiz. Eu acho que eu preciso modificar a forma como relaciono com os animais e dessa forma eu tenho que modificar a minha alimentação. Como eu vou fazer para me tornar vegetariano, vegano posteriormente, ou vegano de uma vez? Aí nós entramos no Google e pesquisamos, né? E vemos que tem uma série de grupos de veganismo no Facebook, no Instagram. Nós vemos uma série de receitas, de cursos. Tem uma série de alimentos que nós podemos buscar no supermercado. Aí nós vamos saindo da nossa casa depois de fazer uma pesquisa e vamos até o supermercado comprar os alimentos da região que eu estou. Zonas cerealistas, eu descubro que tem uma série de produtos já prontos, vários substitutos. Então existe linguiça vegana, salsicha vegana, nuggets veganos, empanados veganos, que eles chamam de frangos veganos, todos os alimentos prontos. Ou eu posso fazer a base de soja, de glúten, eu posso fazer a base de castanhas. Hoje existem queijos veganos de altíssima qualidade. Então eu descubro que tem uma série de coisas que eu posso adquirir, que eu posso comprar, mas na época de Kardec não era assim. Na época de Kardec não existiam mercados, não existiam alimentos industrializados. Isso tudo veio após a Revolução Industrial de 1920. Alimentos empacotados não existiam no século XIX. Então, tudo isso são coisas que nós precisamos entender. A relação, o desenvolvimento não era aí, não era desta forma. Outra coisa importante, para se ter uma ideia, a descoberta da ciência da nutrição só aconteceu em 1930. Só então começou a se entender qual era a relação que o alimento tinha com o corpo, quais são as necessidades nutricionais que o corpo precisa. É tudo muito novo, isso não existia na época de Kardec. Então, quando, Nádia, você me faz essa pergunta, por que o Espírito da Verdade permitia essa ambiguidade? Na verdade, ele deixou um conhecimento ali pronto, à espera do desenvolvimento intelectual da humanidade, para que hoje nós possamos agora, neste momento em que nós estamos vivendo, trazer tudo que já foi descoberto pela ciência, incorporar isso à resposta do Espírito da Verdade e compreender a profundidade do que ele estava falando. No entanto, os desdobramentos que vieram após o Livro dos Espíritos, quando Emmanuel nos traz na questão 129, é um erro nos alimentarmos das vísceras dos animais, um livro consolador. Psicografia do Chico Xavier, a resposta é um erro de enormes proporções, dos quais derivam numerosos vícios da nutrição humana. Este livro foi psicografado mais ou menos na década de 1930. Olha como a doutrina espírita, na verdade, é assertiva. O Espírito da Verdade nos traz as orientações da questão 723, e a gente vai desdobrá-las daqui a pouco. Mas assim que se fundou a ciência da nutrição, logo após a Revolução Industrial, logo após várias descobertas da ciência, Emmanuel já traz, através da psicografia do Chico, uma das primeiras orientações acerca de nossa relação com a alimentação. Então nós vemos aí a doutrina espírita já pegando o primeiro gancho do desenvolvimento intelectual da humanidade. Bom, Zana, então, pegando tudo aí que você nos trouxe, fala sobre Consolador e tudo mais, se a gente questionar, observando a lei de conservação e avaliar que para mantermos a nossa força e a saúde
para cumprir a lei de trabalho, isso quer dizer que podemos nos alimentar do que quisermos e desejarmos, desde que nos mantenhamos vivos e aptos para o trabalho? A gente deveria reconsiderar, então, uma questão desse tipo? Tiago, essa é uma pergunta bastante importante de nós realmente revemos. Aliás, estamos tendo hoje uma revolução no entendimento de nutrição no mundo. Antes de trazer assim, dados mais básicos do que vem sendo descoberto pela ciência, mostrar que a alimentação que nós estamos tendo hoje tem trazido gravíssimas epidemias para o mundo. E aí, quem está nos ouvindo pode estar pensando, tanto que nós estamos vivendo a Covid-19, né? Eu acho que aí, belíssimo assunto para o nosso podcast. Pandemias e nossa relação com os animais. Então, para você que está nos ouvindo, esse é o assunto do nosso próximo podcast. E aí nós vamos abordar mais a fundo esse assunto, porque eu acho que vale realmente nos aprofundarmos a respeito disso. Voltando aqui ao que nos interessa, o que nos cabe, nós vivemos uma epidemia que é uma sequela da forma como nós nos alimentamos. Nós estamos vivendo uma epidemia de câncer, uma epidemia de obesidade, uma epidemia de diabetes, uma epidemia de hipertensão arterial sistêmica. Tudo isso, a ciência vem nos mostrando, a medicina, o desenvolvimento de estudos científicos, centros de estudo destas mesmas doenças relacionam todos esses processos diretamente à maneira como nós nos alimentamos. Então, para isso é imprescindível nós entendermos que o alimento, aquela frase de Hipócrates, nós somos o que nós comemos, ela é uma verdade incontestável. Então, o alimento, aquilo que nós vamos ingerindo, tem uma relação direta com a maneira como nós conservamos o nosso corpo físico. Eu posso trazer para vocês um exemplo, vou trazer uma palavra que apavora muitas pessoas. Câncer. Nós poderíamos ficar aqui horas discutindo a relação da nossa alimentação, produtos de origem animal, com vários quadros que eu citei aqui. Mas eu vou trazer o câncer para a gente não se alongar demais e convido os nossos ouvintes a se aprofundar nos estudos de a relação da diabetes e alimentação, a relação da obesidade com a alimentação. E quando eu falo obesidade e alimentação, a gente já pensa, claro, o obeso come muito, mas não é só isso não. É muito mais profundo do que isso. Das alterações hormonais que isso vai gerando. Eu digo a vocês, amigos, porque quem me conhece, muitos de vocês não me conhecem, mas quem me conhece, e quem quiser me conhecer, vocês vão assistir um monte de vídeo de palestra que eu dei, vocês vão ver a Sandra Gorda, a Sandra Magra, porque eu venho trabalhando e estudando a fundo o processo de alimentação, inclusive para mim mesma, para o meu próprio processo de evolução, para que eu possa conseguir vivenciar com o meu corpo de maneira melhor e trazer os cuidados necessários para a preservação deste tesouro que me foi dado e os cuidados necessários para com os espíritos que estão sob meus cuidados, e eu posso falar isso agora para quem já ouviu todos os nossos podcasts, que habitam hoje as minhas células. Então, vale a pena pesquisas mais a fundo. Nós temos vários documentários na Netflix, por exemplo, ou no YouTube, que trazem justamente essa relação. Mas, em resumo, para falar de câncer, que é uma palavra que nos apavora, uma doença que nos apavora, olha, o câncer, de uma maneira bem simplificada, ele se desenvolve fazendo uma inflamação no corpo, baixando a imunidade e formando novos vasos sanguíneos. Quando o corpo inflama, ele tende a modificar as células. Quando a nossa imunidade está baixa, esta modificação celular começa a se multiplicar. Mas quando começa a aumentar estes nódulos, o corpo precisa formar novos vasos sanguíneos para alimentar o câncer para que ele possa crescer. Então, de maneira assim, resumida para entender, para ter câncer é preciso ter uma inflamação, a imunidade tem que estar baixa e formar novos vasos sanguíneos. Deus foi tão bom, ele fez no nosso corpo processos anti-inflamatórios, células de defesa específicas para combater o câncer. Por quê? Porque nossas emoções, nosso estresse tendem a fazer com que nós desenvolvamos alterações celulares que vão chegar a ter câncer. Então, nosso corpo tem nele mesmo capacidade de se anti-inflamar, nós temos células de defesa programadas para combater o câncer e nós temos a capacidade no nosso corpo de combater a formação de novos vasos sanguíneos. No entanto, o que nós comemos influencia esse processo. Então, para se entender, nós temos alimentos que são inflamatórios, que provocam queda da imunidade e promovem a formação de novos vasos sanguíneos. Esses alimentos são cancerígenos. E nós temos alimentos que são anti-inflamatórios, que aumentam a defesa do corpo e que combatem a formação de novos vasos sanguíneos. Quais são os alimentos que são cancerígenos, que provocam inflamação,
que provocam queda da imunidade e formação dos vasos sanguíneos. Todos os alimentos de origem animal. Quais são os alimentos que são anticancerígenos, que vão combater a inflamação, aumentar a imunidade e combater a formação de novos vasos sanguíneos? Todos os alimentos de origem vegetal, todas as frutas, legumes e verduras. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui. Não basta nós termos uma alimentação vegana. A alimentação vegana reduz esse processo imediatamente, mas é imprescindível que ela seja uma alimentação vegana saudável. Então, para nós reduzirmos a chance de termos câncer, nós precisamos ter uma alimentação vegana à base de plantas, ou seja, à base de alimentos saudáveis. Então, essa é a primeira colocação. Então, para que nós possamos preservar o nosso corpo físico, nós precisamos ter uma alimentação saudável. Eu estou ouvindo um gato, ele está querendo participar do podcast. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes não vão se importar em ter. Ele está se manifestando e dizendo: é isso mesmo. É a sabedoria felina. Gente, para vocês saberem, a gente já parou várias vezes a gravação porque o gato da Nádia vai brincar de bolinha. Aí a gente para porque está fazendo barulho. Então agora eu resolvi introduzir ele na gravação. Está tudo certo. Agora nós temos uma outra questão importante para que nós tenhamos, e é muito importante para nós que somos espíritas, aprofundar esse entendimento. Não é somente o alimento que nós comemos. Existe um capítulo no livro Missionários da Luz, que é o capítulo Intercessão. E ele fala, eu vou tocar nesse assunto, e vale a pena você ouvinte ir lá aprofundar, ler todo o capítulo 11, livro Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier, espírito André Luiz. André Luiz descreve que está indo junto a Alexandre para buscar um espírito que está numa situação deplorável num frigorífico. Ele descreve uma situação que nós vemos com muita frequência em muitos espíritos nesta situação deplorável. Então eu vou ler um trechinho para nós entendermos. Ele fala assim: em pouco tempo, distanciando-nos dos núcleos suburbanos, encontramos nas vizinhanças de grande matadouro. Minha surpresa não tinha limites, porque observei a atitude de vigilância assumida pelo meu orientador, que penetrou firmemente a larga porta de entrada. Pelas vibrações ambientes, reconheci que o lugar era dos mais desagradáveis que conhecera até então, em minha nova fase de esforço espiritual. Seguindo Alexandre de muito perto, via numerosos grupos de entidades francamente interiores que se alojavam aqui e ali. Diante do local em que se processava a matança dos bovinos, percebi um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados em lastimáveis condições atiravam-se aos borbotões de sangue vivo, como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. Quando nós lemos isso, nos é aterrador, angustiante. No entanto, conforme nós vamos estudando, nos aprofundando na doutrina e na SEAMA, em numerosos quadros que nós vemos dentro dos trabalhos espirituais, nós vemos que estes quadros desses espíritos, em condições lastimáveis, deitados sobre o sangue, ele não ocorre somente sobre o sangue vivo que está lá no chão, que é derramado. Ele também ocorre sobre aquele cadáver, aquele corpo físico que acabou de ser abatido do animal. E toda a energia destes espíritos, nestas lastimáveis condições, é impregnada no corpo do animal, que vai ser depois esquartejado e posteriormente ser vendido para nós nos alimentarmos. Fazendo aí um parênteses, além de tudo que nós vimos agora, estudando a descoberta da ciência, nós temos esta colocação que nos traz a doutrina espírita do quanto a carne está impregnada de energias lastimáveis, de energias degradantes e que nós colocamos no nosso corpo físico. Emmanuel nos fala no livro Roteiro, através também da psicografia de Chico Xavier, que o alimento, que todo alimento é energia coagulada. E esta energia ela vai ser degradada porque ela vai ser absorvida por nossas células. Então, quando nós absorvemos a própria carne, que é um cadáver, que já está em putrefação, então nós acabamos absorvendo bactérias, nós absorvemos uma série de coisas que, por mais conservado que esteja, desde o momento do abate até chegar a nós, passou por um determinado processo de putrefação, e isto vai ser diluído, degradado e ser absorvido pelas nossas células. Junto com isso, nós estamos absorvendo essa energia degradante que também vai ser absorvida por nossas células. Então, só por esta questão, nós já vemos o quão é
prejudicial ao nosso corpo físico nós nos alimentarmos da carne. Ela é prejudicial porque ela nos gera uma série de doenças e a humanidade vive esta epidemia atualmente, tanto que a Organização Mundial de Saúde vem nos recomendando que a melhor alimentação para o corpo físico é uma alimentação vegetariana estrita, então assim, sem nenhum produto de origem animal. Por quê? Porque numerosos estudos nos descrevem que os produtos de origem animal, seja a carne, seja o leite, seja o ovo, seja o queijo, provoca de muitas doenças no nosso corpo. Hoje existem estudos relacionando, por exemplo, os produtos lácteos, né, os leites, os queijos, com autismo, com Alzheimer, relacionando a carne com Alzheimer, com os processos de demência, com colesterol alto. Então, gente, estamos vivendo uma epidemia de degradação do corpo físico por conta da maneira como nós estamos nos alimentando, e a doutrina espírita, bendito Consolador Prometido, vem nos trazendo a informação também dessas energias degradantes que nós estamos ingerindo. Então nós temos o próprio alimento que está entrando em putrefação, nós temos a energia de espíritos que se alimentaram deste fluido vital que está ali na carne. Por que eles estão se alimentando? Porque era para esse animal viver, por exemplo, 18 anos e ele é assassinado com 2 anos. Eu sei que para o ouvinte é difícil ouvir assassinado, mas é verdade. E eu digo a vocês, eu gostaria de fazer um novo parênteses aqui. Nós, que somos voluntários da SEAMA, não estamos aqui para tirar a primeira pedra, porque todos nós, se somos veganos hoje, não fomos a vida toda. Durante um bom período de nossa reencarnação, nós nos alimentamos de carne, ignorando tudo isso. E quando nós passamos a descobrir isso tudo, nós criamos um campo de modificação, porque nós não sabíamos. Então, a ignorância, ela nos faz nos equivocar na maneira como nós vivemos, como nos relacionamos com o nosso próprio corpo, como nos relacionamos com o ambiente, como nos relacionamos com os animais. Então, nosso objetivo aqui, nós falamos em nome dos animais, desse sofrimento, dessa tristeza, mas também é trazer aquilo que a doutrina espírita nos traz de informação. Bendito campo de luz de esclarecimento que abre os campos de nosso coração e de nossa consciência, a fim de que nós possamos dar os passos de modificação. Bendita luz que nos trouxeram os espíritos, o espírito de verdade, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles e tantos outros, nos dando as mãos e nos encaminhando para a nova estrada de luz, para que nós possamos realmente fazer um novo campo de modificação e nos tornar, eu volto a dizer, multiplicadores deste conhecimento. Uma última informação importante aí do que nós falamos até agora, que é o sofrimento dos animais. Também esta energia de sofrimento, o desespero deles no momento do abate. Então, assim, eles choram, como nos diz André Luiz no livro Missionários da Luz, e se a gente for no abatedor a gente vai ver isso, porcos gritam, os carneiros ajoelham e choram, os bois choram. Toda essa energia de sofrimento impregna no corpo, impregna na carne, impregnando na carne também é degradada junto com a hora que nós vamos nos alimentar e também adentra nossas células. Então nós não estamos nutrindo nossas células apenas daqueles nutrientes que estão ali, sim, há os nutrientes, mas junto com isso há a energia de sofrimento dos animais, a energia degradante dos vampiros espirituais e todo aquele complexo de alimentos que estão dentro da nossa célula e nos deixando doentes, porque são inflamatórios, porque favorecem a baixa imunidade, porque favorecem a formação de novos vasos sanguíneos que vão alimentar o câncer, porque criam placas de gordura nos nossos vasos sanguíneos, levando a infartos, a AVCs, aumentando o nosso colesterol, aumentando o triglicérides, reduzindo o tempo de vida, criando processos de demência, porque se acumulam também nos nossos neurônios, gerando outra coisa que a ciência vem descobrindo, várias alergias, assim, bronquites, asmas brônquicas, rinites, sinusites, e aí eu vou aprofundar, artrites, artroses, processos degenerativos ósseos, derivados de produtos lácteos. Por aí nós vemos, olha, Tiago, respondendo essa pergunta que deriva de perguntas que nos fazem, nós devemos nos alimentar de qualquer coisa? Não, nós devemos nos alimentar saudavelmente. E utilizar produtos de origem animal ou produtos químicos não é saudável. Uma vez me perguntaram o que comer, considerando que a pessoa ela já não consumia glúten, nem derivados de leite, nem uma série de grãos por questões alérgicas. Essa pessoa ela tinha vontade de parar, porém a constituição física dela não ajudava. Esse seria um caso no qual a lei de conservação se impõe e que a carne nutriria a carne? Excelente pergunta. Então, eu vou abordar, inclusive, vou me aprofundar um pouco na sua pergunta e vou repetir algumas perguntas que são feitas para nós, por exemplo. Uma delas é o seguinte, olha, se eu paro de comer carne, eu fico fraco. É claro que cada um de nós vai ter uma sequência para fazer esse processo. Eu, Sandra, primeiro me tornei ovo-lacto vegetariana, de um dia para o outro eu tirei totalmente a carne.
Depois me tornei vegana, de um dia para o outro eu tirei todo o restante. Não teve um processo gradual, mas isso sou eu, Sandra. Muitos de nós vamos enfrentar uma abstinência. Por quê? E aí eu vou entrar na ciência mesmo. Nós temos, meus amigos, bactérias intestinais. Nosso corpo tem 3 vezes mais bactérias do que células. Hoje existem incontáveis estudos a esse respeito, que são estudos genéticos, e esse estudo é abordado pela epigenética. Descobriu-se, por exemplo, a nossa ciência descobriu que uma parte das nossas enzimas, dos nossos hormônios, são produzidos pelas bactérias que habitam o nosso corpo. Nós somos bem dependentes dela. Então, as nossas bactérias intestinais, elas são essenciais. E manter uma flora intestinal saudável é essencial para que nós tenhamos um corpo saudável, porque elas são muito importantes no equilíbrio do nosso corpo. Só que quando nós ingerimos produtos que vão contra a nossa alimentação, contra a nossa constituição, nós viciamos as nossas bactérias em determinados tipos de alimentos para que elas possam produzir essas enzimas, esses hormônios. Quando nós tiramos estes alimentos, elas reclamam conosco, e esta reclamação, que é óbvio não é uma reclamação articulada, ela é uma reclamação da dificuldade de trabalhar, ela é uma reclamação porque uma parte dessas bactérias será substituída por bactérias novas da nossa flora intestinal, através de probióticos, através da alimentação que nós vamos ingerir, que vão nos permitir realmente termos as enzimas e os hormônios que nós precisamos. Porque nós não temos quando a nossa flora intestinal está completamente equivocada. Nós acabamos provocando uma redução das bactérias do bem, uma proliferação das bactérias que vão nos dar enzimas e hormônios que são ruins para nós. Esta reclamação da nossa flora intestinal vai nos gerar uma abstinência. Nós vamos sentir realmente um impacto no nosso corpo. Por isso que para alguns o processo deve ser gradual e outros, se fizerem imediatamente, vão ter uma melhora imediata, uma resposta melhor. Então é necessário que esse processo seja acompanhado por um médico, por um nutricionista. Agora, esta pessoa que você está nos dizendo que já tem uma intolerância ao glúten, que já tem uma intolerância a alguns outros produtos, eu vou contar uma coisa, né? Nosso corpo, por exemplo, não foi feito para ingerir lactose. A lactose não é, por exemplo, uma enzima natural do nosso corpo. Ela persiste porque a gente fica dando alimento para ela. No entanto, o normal é nós sermos intolerantes à lactose, porque o normal é nós não ingerirmos o leite. Nós desmamamos, quando nós desmamamos, reduz a lactose. Isso é o processo natural. Então, quando a gente fala, eu tenho um problema que eu sou intolerante à lactose, na verdade, nós não temos um problema. Nós temos um problema quando nós, na verdade, não somos intolerantes à lactose, porque não é para a gente ter lactose. Não é para a gente ter lactose, porque não é para a gente tomar leite depois disso. Nós somos o único mamífero que toma leite depois de adulto. E aí nós temos, inclusive, um outro problema, porque o leite foi feito para fazer com que um bezerro se torne um boi em 9, 10 meses, 1 ano. Então, ele tem uma altíssima taxa de hormônio do crescimento, uma altíssima taxa proteica, e a gente fica ingerindo esse hormônio do crescimento quando a gente toma o leite. Ou seja, nós nos predispomos a ter câncer. A intolerância ao glúten acontece porque o glúten, o excesso da ingestão de glúten, destrói as nossas vilosidades intestinais, o que nos impede de absorvermos diversos alimentos. Para recuperar essas vilosidades, nós temos que tirar o glúten e depois, se quisermos, introduzirmos em pequena quantidade. Porque a gente passa a ter uma série de problemas de novo na nossa flora intestinal, na absorção de alimentos, o que faz com que a gente se torne desnutrido mesmo sendo obeso, por exemplo. Ou mesmo comendo muito, porque a gente não absorve o alimento, não absorve o nutriente, porque nós destruímos as vilosidades intestinais, que são a primeira camada interna do nosso intestino, aonde é feita a absorção do alimento. Então, essa pessoa que tem essa dificuldade, é possível fazer? É possível fazer, mas ela precisa de um acompanhamento médico para fazer, porque ela pode ingerir diversos legumes, diversos frutos, e há muitas, quem se aprofunda, né, e adota depois uma alimentação viva, tem inúmeros pratos que é possível de serem feitos sem usar nada que tenha glúten. São a base de frutas, por exemplo, a base de verduras, sucos verdes e produtos saborosíssimos. Eu, por exemplo, adoto esse tipo de dieta e como muito bem, obrigado. Uma série de alimentos deliciosos, mas assim, é necessário um aprofundamento. Porque a primeira coisa que acontece quando nós nos tornamos veganos é assim, eu posso dizer por mim, eu vou perguntar para o Thiago, para a Natália e para a Nádia se vocês não passaram por isso. A gente vira vegano e fala assim, meu Deus, o que é que eu vou comer? Vocês não passaram por isso? Sim. Sim.
E você fica desesperado. Aí você vai lá no mercado, não vou comer bolacha de água e sal. Se olha, tem leite, não vai poder ser bolacha de água e sal. Aí, então, não é? Você vai na zona cerealista do mercado municipal, você não sabe onde procurar. Exige um aprofundamento, uma pesquisa. Você abrir uma porta nova. Você só consegue, você conhece esse alimento, culturalmente nós aprendemos a viver com esse alimento. A gente abre uma porta nova e fala assim, e agora, onde eu vou procurar? Então vai exigir um respirar, e pensar, eu estou adotando um novo caminho, vou passar a ter um novo hábito, então eu preciso descobrir onde está esse caminho. Então vai ter que buscar respostas. Então essa pessoa que tem essa dúvida também vai achar respostas e se aprofundar. E eu garanto que é possível fazer este tipo de alimentação sem glúten, sem açúcar, sem sementes, sem uma série de coisas, mas vai ter que se aprofundar muito para buscar este caminho. É possível fazer? É, mas precisa buscar. Bom, Sandra, mais uma aqui. Se eu me recusar a me alimentar de alimentos de origem animal e assim não tiver alimentos vegetais, em meu alcance, seria um pecado não comer e vir a ficar doente? Aí eu tenho aqui uma observação do Evangelho. O Evangelho fala que em tudo devemos dar graças, pois que essa é vontade de Deus em Cristo para com todos nós, mas nem de tudo podemos usar. Natália, que eu vou te dizer o seguinte. Dificilmente nós vamos ter nada de origem vegetal ao nosso alcance para nos alimentarmos. Mas vamos supor a pior de todas as hipóteses. Você é um esquimó que mora no gelo. E aí você não tem nada de origem vegetal realmente para você se alimentar. Só vai ter o peixe, por exemplo, ou a foca. O que eu posso dizer? Nós aí estamos numa situação de vida selvagem. Então há várias observações. A primeira coisa é uma situação de vida selvagem. Ele está numa condição como nós estivemos há muitos séculos atrás, e que não tem acesso a nenhum outro tipo de alimento. Se ele não tiver como sair de onde ele está para buscar, ele vai ter que ingerir algum tipo de alimento que esteja vivendo na água congelada, que vai ser o peixe ou a foca. E aí eu posso dizer que se não houvesse nenhuma possibilidade, eu, Sandra, e eu acredito que vocês também, e muitos veganos na condição em que nós estamos, eu provavelmente desencarnaria. E isto não seria, vou ressaltar, isto não seria um suicídio. Vou ressaltar, isto não seria um suicídio. Eu não teria coragem de ingerir o corpo físico de um animal que eu amo. Eu não teria coragem de matá-lo para me alimentar. Porque ali está meu filho. Então, quando vocês me falam, quando alguém me diz uma coisa dessa, eu teria que matar meu filho para comer meu filho para ficar viva. E quando eu estou falando isso, eu peço perdão aos ouvintes, não é um eufemismo de minha parte. Eu o sinto como meus filhos, como eu sei que os voluntários da SEAMA o sentem como meus filhos. Então, só de imaginar essa possibilidade, eu não teria coragem. Para ficar mais fácil para um ouvinte que está aí conosco, é como se você matasse o seu cachorro para comer ele para você ficar vivo. Eu sei que o nosso ouvinte não teria coragem. Para mim, eu estaria fazendo isso. São meus filhos, eu não teria coragem. Mas não imaginando esse tipo de mentalidade para o companheiro que está lá vivendo como esquimó, que aprendeu culturalmente a viver daquela maneira. Se ele tiver que escolher entre a foca e o peixe, a foca tem um nível de consciência maior que o peixe. Então, seria o peixe, por exemplo. Seria um pecado se ele não os comesse e acabasse enfraquecendo disso? Não. Porque aí, realmente, ele está se abstendo de causar sofrimento a alguém que tem consciência, cuja reencarnação é tão importante quanto a dele mesmo. Alguém que tem consciência do ambiente, alguém que já está dotado de sentimentos e manifesta esses sentimentos, alguém que tem percepção do sofrimento. Então, não é um equívoco ele se abster para evitar o sofrimento de outro. Então, vai depender de como ele compreender este processo. Eu vou aproveitar e responder essa sua pergunta com a questão 724 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta assim: é meritória a abstenção de alguns alimentos, animais ou quaisquer outros, como expiação? Resposta do Espírito da Verdade: sim, desde que em benefício de outras pessoas. Mas Deus não vê mortificação onde não haja privação séria e útil. Eis porque dissemos que os que só se privam em aparência são hipócritas. Ou seja, mas Sandra, você me pergunta, quando eu estou me abstendo de comer produtos de origem animal, eu estou também beneficiando outras pessoas além de animais? Eu vou responder sim, porque numerosos estudos científicos que culminaram na recomendação da ONU nos demonstram que ingerirmos produtos de origem animal levam à grave degradação do planeta, que é um assunto para o nosso
Segundo podcast, nós vamos falar sobre pandemia no próximo e depois vamos falar sobre a degradação do planeta no outro podcast. Levam à degradação do planeta, o que prejudica diversas pessoas, animais e toda a natureza. Portanto, o fato de nós nos abstermos de produtos de origem animal também faz com que nós preservemos o planeta, além de preservar nosso próprio corpo. Respondida a pergunta, Natália? Sim. Tem sempre um argumento que vem junto com essa questão 723, que eles colocam, que seria de Jesus, numa passagem de Mateus, que é o capítulo 15, versículo 11, que diz: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina. O que você tem a dizer pra gente desse argumento que eles sempre colocam junto para justificar aí um consumo de carne? Eu vou colocar uma complementação. Tudo que sai da nossa boca vem do coração. É o que Jesus diz. E o que há no coração do homem capaz de, ao ingerir a carne, trazer tanta crueldade, sofrimento e dor aos animais? Então, realmente, o que entra pela nossa boca não importa, desde que não esteja relacionado à nossa ignorância de sentimentos, causando sofrimento sem o perceber. Quando nós fazemos isso, nós, antes de colocarmos a carne na boca, estamos tirando de nossa boca a fala de que nós não nos importamos com os animais, a fala de que eles não têm consciência, a fala de que eles não sofrem, a fala de que eles não têm emoções. Então, antes de ingerir a carne, nós tiramos de dentro de nosso coração a fala de que os animais não têm alma nem sentimentos, de que não são nossos irmãos. Então, realmente, este argumento ele vai contra tudo que a doutrina espírita nos ensina, tudo que o Consolador nos ensina, o Consolador do Prometido, e, acima de tudo, vai contra o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sim. Bom, Sandra, então, para a gente fechar as perguntas, e sobre a nossa condição fisiológica? Essa é uma pergunta muito interessante, porque uma das colocações do Espírito de Verdade é sobre a nossa organização fisiológica, né? Ele fala que devemos nos alimentar de acordo com a nossa organização fisiológica. Bom, quando nós pensamos a respeito de como é o corpo de um carnívoro, por exemplo, nós vemos que, para começar, um carnívoro tem um intestino de 2 a 3 metros, enquanto o ser humano tem de 9 a 12 metros. Se a gente for pensar se nós somos carnívoros ou herbívoros? Carnívoro tem garras, o herbívoro não tem garras. E aí basta nós olharmos as nossas mãos para a gente ver que nós não temos garras, que é para agarrar a presa realmente. O carnívoro, inclusive falando em presa, tem aquelas presas compridas para ele conseguir rasgar a carne. O herbívoro não tem, adivinha, nós também não temos. Um carnívoro não sua, o herbívoro sua muito, e nós suamos muito, suamos muito. Nós temos todo o nosso dente chato, todos os nossos molares são chatos, para que a gente consiga mastigar bastante as verduras, os legumes. Os carnívoros não têm os molares chatos. Nossa saliva, ela é alcalina. A saliva do carnívoro, ela é ácida, para que possa digerir, começa já a digestão da carne dentro da boca. Então, por aí nós vemos que, se nós fizermos essa comparação, e eu convido o ouvinte a realmente entrar no Google e buscar como é o corpo físico de um carnívoro, como é o corpo físico de um herbívoro, nós vamos ver que a nossa organização fisiológica é de um herbívoro, não de um carnívoro. Essa é realmente a pergunta de fechamento. Para encerrar aí toda a nossa linha de pensamento, vamos ler de novo a questão 723, para que nós possamos responder claramente depois de tudo que nós vimos aqui. A alimentação animal com relação ao homem é contrária à lei natural? Agora que nós já estudamos todas as descobertas da ciência, nós já vimos a revolução industrial que aconteceu em 1920, nós já vimos a descoberta da ciência da nutrição, nós já entendemos a epidemia que nós estamos vivendo hoje por conta da nossa alimentação, nós já compreendemos todo o entendimento de nutrição, nós já tivemos Emmanuel nos esclarecendo, André Luiz, Joana de Ângeles, nós podemos de novo lá olhar ao contemporâneo Espírito da Verdade a resposta que ele nos deu. Em virtude de vossa constituição física, qual é a nossa constituição física? De um herbívoro. A carne alimenta a carne, ou seja, a matéria alimenta a matéria. Do contrário, o homem perece. Em obediência à lei de conservação, o homem tem o dever de preservar a sua saúde e suas energias.
Nós já entendemos que comendo alimentos de origem animal, nós não preservamos a nossa saúde, ao contrário, nós adoecemos o nosso corpo, nós não preservamos a nossa energia, porque na realidade nós estamos ingerindo energia degradante de animais que sofreram, nós estamos ingerindo energia degradante de espíritos vampiros. Então, quando nós ingerimos produtos de origem animal, nós não estamos obedecendo à lei de conservação, estamos indo contra ela e não estamos preservando a nossa saúde, estamos deixando o nosso corpo doente e nós não estamos preservando as nossas energias porque estamos ingerindo energias degradantes. Portanto, não podemos cumprir a lei de trabalho adequadamente porque não permitimos que o nosso corpo fique 100% saudável para, cumprindo a lei de trabalho, colaborarmos com a lei de sociedade. Quando o Espírito da Verdade termina aqui, deve alimentar-se, pois, de acordo com as exigências de sua organização fisiológica, nós já entendemos, simplesmente, quando ingerimos a carne, nosso intestino de 12 metros, ele vai digerir a carne nos 2, 3 primeiros metros e no restante, nos 6, 7 metros, essa carne vai entrando em putrefação no intestino e nós vamos ingerindo essa putrefação, absorvendo essa putrefação no intestino. Então, meus amigos, se hoje, com tudo que a ciência já descobriu, com toda a informação que nós temos da própria doutrina espírita, nós repetíssemos a pergunta ao Espírito de Verdade. A alimentação animal com relação ao homem é contrária à lei natural? Ele responderia, o homem deve alimentar-se da matéria. Ingerir produtos de origem animal vai prejudicar realmente o vosso corpo físico, impedindo que possa cumprir a lei de conservação, a lei de trabalho e a lei de sociedade, e você não vai estar se alimentando de acordo com a exigência de sua organização fisiológica. Então, meus amigos, para encerrar o nosso podcast de hoje, por amar a Deus sobre todas as coisas e Deus é Pai, nós devemos participar das leis divinas. Amar ao próximo significa amar os nossos irmãos animais e, portanto, não provocar sofrimento, nem dor, nem tristeza. Dessa forma, não ingerimos produtos de origem animal que vão causar todos esses processos a eles. E amar a nós mesmos, mantendo nosso corpo físico, significa nos alimentarmos adequadamente. Então, depois de todos esses desdobramentos, nós compreendemos que esta pergunta de Kardec, a resposta é: para conservar o nosso corpo físico, nós devemos nos alimentar de frutas, legumes e verduras. Uma dieta à base de plantas com baixo teor de gordura nos permite uma dieta, um corpo saudável, portanto, nós estamos obedecendo à lei de conservação, permitindo que nosso corpo possa cumprir 100% a lei do trabalho e estaremos colaborando 100% com a lei de sociedade e amando a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Assim, nós vamos encerrando com alegria o fechamento da questão 723 do Livro dos Espíritos, deixando aqui um grande abraço a vocês e uma gratidão profunda a Kardec, ao Espírito da Verdade, a doutrina espírita que tanto nos esclarece, a fim de que juntos possamos dar os passos para os caminhos da harmonia, da paz interior, da felicidade, da paz de consciência, ao campo do amor, para que possamos cada vez mais participar desta orquestra de luz que vai contornando todo o planeta para a regeneração, onde nós vamos pegando o instrumento da modificação, fazendo a nossa própria melodia de luz e de esperança, participando do campo da orquestra divina, onde o Mestre Jesus é o maestro do amor. Um grande abraço de todos os voluntários da SEAMA e nós vamos encerrando o nosso podcast. Até a semana que vem.